tenho visto, eu não sei se você tem essa mesma percepção, principalmente quando a gente tá falando às vezes de direção de algumas empresas, algumas figuras de CEOs, a gente tem visto cada vez mais o que antes era o cara que estava por trás da máquina, por trás da operação, é o cara que, sei lá, o diretor que anotava a coisa, vai embora. A gente tem visto essas pessoas tomarem o protagonismo, então cada vez mais a gente tem visto CEOs dando palestras, apresentando marcas, se tornando quase que celebridades dentro do mercado corporativo, mas esses caras discutindo também muito o estilo de vida, né? Muito de como exercício, de como se apresenta, de como falar bem. Você acha que está aumentando a exigência um pouco desses cargos altos administrativos dentro de empresas? Eu acho que não está aumentando a exigência nesse nível do cara ter que estar aparecendo e falando dessas coisas. Acho que algumas pessoas viram que você tem um grande ganho quando você começa a aparecer. Lógico que não tem um custo zero nisso, né? Uhum. Você vai ter pessoas que não vão gostar de você. Falar para muita gente é sempre complicado, porque cada um vai ter um gosto, vai se sentir ofendido de uma maneira subjetiva diferente. Se são 100, já é impossível. Se são 1.000 ou 10.000 ou 100.000, acabou. Sempre que você for falar, você vai ofender alguém. E alguém não vai gostar de você por conta disso, ainda que você não tenha tido a mínima intenção de ofender aquela pessoa. Então não é um custo zero. Mas os benefícios, eles são muito maiores do que os malefícios. Acho que o pessoal viu isso. Até porque CEO, a não ser que ele seja um CEO fundador, ele está naquele cargo e ele pode ser demitido. Uhum. Então, se esse cara ele já tem um público, ele já tem algo mais a agregar, de fato ele tem uma barreira competitiva, ele tem uma vantagem contra outras pessoas na hora de disputar um certo cargo. Mas isso acontece muito em empresa menor. Você não vê um CEO de banco aparecendo, um cara que já tem 20 anos assim, de carreira corporativa, é difícil isso acontecer. É que o que a gente está vendo é um movimento inverso. O mercado de influenciadores no marketing digital ele começou muito informal e ele está se profissionalizando. Uhum. E aí o que eu estou vendo até são influenciadores começando a aparecer menos para virarem CEOs. Muita gente quer fazer essa transição. Que loucura. E eu não sei se é uma boa não, viu? Ah. Porque é pensar em alocação de recursos escassos. Eu não acho que eu seria, né, dentro do Grupo Primo, um melhor CEO que a gente poderia ter. Tem gente que é muito melhor do que eu para fazer as tarefas de um CEO. Agora, essas pessoas não são melhores do que eu para produzir o conteúdo. Uhum. Porque se elas fossem, elas estavam maiores do que eu em rede social. Até uma discussão que eu tive com o Thiago, né, sobre a alocação de recursos escassos. Porque ele falou, cara, eu estou sendo menos influenciador e mais CEO. Eu falei, para mim tem que ser o contrário. Tem que ser mais influenciador, porque é aí que você gera um baita diferencial, alavanca as empresas todas do grupo, e menos CEO, porque essa parte a gente tem executivos muito bons aqui na empresa que podem desempenhar esse cargo tão bem, talvez até melhor do que você. Você falou do Thiago Nigro. Queria fazer uma pergunta aqui para você, que eu acho que é a pergunta de ouro para qualquer um que vai pensar em abrir um negócio, que é como escolher ou decidir se uma pessoa é um bom sócio. Essa pergunta é altamente complexa. Porque às vezes você descobre que não é um bom sócio tarde demais, né? Qual que você acha que é o caminho, assim? O que você levaria como critério? Cara, bom, primeiro que é muito fácil errar nisso. Muito, muito, muito fácil. Até porque o que eu for falar aqui não vai servir tanto, porque pessoas são totalmente complexas. Eu acho que não tem nada mais difícil do que lidar com pessoas. O pessoal fala que física é difícil, por exemplo. Não, física segue leis, entendeu? Você consegue calcular o lançamento de um foguete? Você não, né? Mas um físico consegue calcular o lançamento de um foguete para ver quando ele vai chegar na Lua e com uma precisão absurda. Eu gostei da ênfase que ele deu, você não. Você que eu digo a gente, né? Porque não é simples assim, mas para esse cara, com software, tudo, ele vai calcular, vai ser realmente muito preciso. Então, física não é difícil, psicologia é difícil, pessoas são difíceis, pessoas são imprevisíveis. Se eu pego, por exemplo, esse copo aqui e jogo ele num lago, ele vai afundar. É isso que vai acontecer. Se eu pego um pedaço de isopor e jogo ele num lago, ele vai boiar. É física, isso vai acontecer. Se eu pego uma pessoa e jogo num lago, ela pode afundar, ela pode boiar, ela pode nadar, ou ela pode sair do lago e me jogar lá dentro porque ela é vingativa. Você não sabe o que vai acontecer. Então, qualquer regra com pessoas é cheio de poréns, assim, e de observações, porque não vai funcionar para todo mundo. Agora, eu acho que o principal, e isso eu digo porque a gente acertou e errou dentro do grupo. Teve sócios que entraram e saíram, né? É o alinhamento quanto à visão de longo prazo.
Porque o Thiago é um cara muito focado em longo prazo e eu também sou um cara muito focado em longo prazo. E como a gente não precisa tirar o dinheiro agora, a gente pode reinvestir para que a empresa cresça cada vez mais. Se você tenta colocar um sócio para dentro que ele tem uma visão diferente e ele quer agora o resultado e não investir para crescer mais, vai dar problema ao longo do tempo. Então o principal é um alinhamento quanto a longo prazo. A gente pode entender que essa sociedade, qualquer sociedade em negócios, ela é muito parecida com um casamento. E no casamento é a mesma coisa. Onde que as coisas vão começar a dar errado? É no alinhamento de longo prazo. Você está com a pessoa, se ama tudo, gosta muito um do outro, se dão super bem. Um quer ter filho, o outro não. Uma hora a gente sabe, isso vai acabar, pô. A não ser que um dos dois mude de ideia. Porque eles não têm o mesmo plano de longo prazo para seguir juntos. Então o principal é alinhamento de longo prazo. Essa é a receita para que uma sociedade tenha mais chance de dar certo. E assim como num casamento, a principal causa de separação são problemas financeiros. Em sociedade também. Se a empresa está ganhando dinheiro, está gerando lucro, é muito mais fácil que ela se mantenha estável e com a sociedade funcionando ao longo do tempo. Se ela não está, aí começam os problemas. Então, empresa tem que dar lucro. É uma premissa básica do nosso negócio. Somos uma empresa que busca o lucro. O que andou meio fora de moda no mundo que a gente vê nos últimos anos, antes da subida dos juros, né? E tem uma coisa que eu vejo, principalmente em sociedade, e aí falo um pouco aqui de experiência própria, que às vezes a gente acaba tendo pessoas que são muito boas, ou que às vezes têm o mesmo plano, a mesma ideia, a mesma concepção, mas que talvez não sejam exatamente as pessoas para trabalharem juntos. Ou até mesmo quando você trabalha junto, e aí meu advogado, eu tenho um advogado que ele é ótimo disso, assim, fala muito isso comigo. De que às vezes o cara tem um sócio, mas o sócio não trabalha tanto quanto ele, e acaba tendo aquela frustração do, pô, eu tô aqui, você tá ali, né? É difícil você chegar nesse equilíbrio do, às vezes um bom amigo não vai ser um bom sócio, e às vezes um bom sócio pode ser um péssimo amigo, mas ele ainda é um excelente sócio para sua empresa, né? A empresa não tem muito coração, né? Olha, tem uma frase do Rockefeller, onde ele diz que preferia amizades surgidas nos negócios do que negócios surgidos na amizade. Aí. Então esse é um ponto bem interessante. Citando até o meu caso com o Thiago. A gente era concorrente, ficou amigo durante esse período, e aí demorou 4 anos para a gente sentar e conversar sobre sociedade, né? E aí somos sócios há quase 3 anos agora. Então é um tempo grande de relacionamento. Igual casamento, né? Você não conhece a pessoa e casa na hora. Você primeiro namora, depois você fica noivo, em mais ou menos tempo para depois casar. A sociedade foi exatamente igual. E até eu posso citar um caso que aconteceu com a gente, eu falei no começo do podcast, né? O Joel não é mais nosso sócio, né? Vendeu a parte dele pra gente. E o Joel é um cara que eu admiro pra caramba, né? Super focado, trabalha pra cacete, igual a gente. E, poxa, eu poderia falar horas e horas bem do Joel aqui. Por que não deu certo? Se ele é um cara que eu admiro, se ele é tão bom assim. A gente gosta dele, é amigo até hoje. Porque no final das contas o alinhamento estava diferente para o longo prazo. Não porque ele queria o resultado agora, ele também é um cara focado em longo prazo, mas porque a gente viu que o nosso caminho era finanças, no final das contas. O que é até meio óbvio, né? Uhum. Quem olha de fora fala, poxa, um grupo primo tinha que trabalhar com a parte financeira. Só que a gente deu umas voltas, a gente falou, não, vamos tentar lançar uma plataforma de programação, por exemplo, porque o nosso público pode estar demandando isso, está muito aquecido o mercado, marketing digital, a gente foi para umas outras áreas, tem um braço de MBA lá dentro que tem várias áreas diferentes também. Mas a gente percebeu que se a gente coloca esforço em uma área, nunca vai ser tão bom quanto colocar esse mesmo esforço em finanças. O resultado lá vai ser maior. Então, pensando em alocação de recursos escassos, a gente viu que finanças era o core. E o Joel falou, cara, eu não sou finanças, então, embora eu adore isso aqui, a gente seja muito amigo, acho que eu vou sair, vou vender minha parte para vocês, porque ao longo do tempo esse braço vai crescer mais do que o restante. E aí vai ficar mais importante, essas pessoas terão que ser mais sócias e eu vou naturalmente ser diluído do negócio, porque vai ser o justo, inclusive, no longo prazo. Então ele falou, antes disso acontecer, quero vender a minha parte para vocês. Daí eu falei, poxa, entendo o raciocínio. A primeira vez que ele falou comigo, eu falei, cara, não entendi. Daí depois ele me explicou, eu falei, não, faz sentido. Então, às vezes, né, um cara que é um ótimo amigo, que é uma pessoa que você admira, que é altamente competente, muito boa no que faz, não vai virar um bom sócio para ficar no longo prazo, porque o plano de longo prazo dele vai ser diferente. Então é novamente aquela questão da visão de longo prazo igual. Ele pode ter uma ótima visão de longo prazo também, mas tem que ser muito parecida, convergente com a sua. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Bruno Perini. Se você quiser assistir ao episódio completo, vou deixar ele aqui do lado
com um outro corte que você também vai adorar assistir. E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal.